se aqui também tinha esse peso. Eu falei, não tinha essa, cada um, o que foi acontecendo, que a crítica genética foi se desenvolvendo em diferentes lugares aqui no Brasil, e o que eu digo é que não tem uma crítica genética. Ela tem muito, depende do lugar, né? O contexto acadêmico onde foi desenvolvido foi dando um tipo de pesquisa. Por isso que é difícil assim, ter uma afirmação bombástica. A crítica genética não se interessa pelo, por exemplo, contexto cultural. Qual crítica genética? Porque tem sim alguns que levaram a leitura dos manuscritos de uma maneira estruturalista, vamos dizer, descontextualizado. Agora, a gente, lá na PUC, no ambiente da semiótica da cultura, nessa interação, como que a gente vai fechar os olhos para essa questão? Então, eu acho importante isso, saber que não só tem divergências entre a crítica genética, nada assim dramático. Eles sempre fizeram, assim, muito respeitoso com o que eu faço, mas nada muito também assim, oba, vou ler tudo, francesamente deixam lá. Dá uma bufadinha e tudo bem. Bufada francesa. Mas e daí também o que começou a acontecer é que eu fui uma vez apresentar, tem um ponto anterior, eu estava falando, começou muito com o que é singular de cada artista, de cada... Só que eu comecei também por causa do meu contexto PUC. Sala de aula absolutamente interdisciplinar. Então, como que eu ia poder ser uma especialista de Inácio de Loyola Brandão, que foi quem eu estudei no doutorado? Zero possibilidade de eu ter aluno na classe, certo? De um curso hiper deste, mesmo escritor, mesmo que fosse qualquer um, que fosse ou qualquer outra área, mas o que aconteceu, não sei se isso é aquilo que a gente não sabe, né? Teorias que eram muito gerais, com as quais eu estava lidando, primeiro a semiótica peirciana, depois o conceito de rede, que é o que eu venho dialogando com o Pierre Mousseau, o próprio pensamento da cultura do Morin, tudo isso que eu venho acoplando são pensadores de uma maneira bem geral, não estão falando de casos específicos. Eu fui ao longo do tempo percebendo que eu precisava criar alguma coisa intermediária, uma mediação entre aquilo que é tão geral, né? Falar que tudo é signo não resolve o problema, né? Para falar tudo é signo, ok, tudo se movimenta desse jeito, que isso é um conceito semiótico, é amplo, geral, como rede também se dá nas interconexões, ok, mas qualquer pensamento relacional, se a gente está com interesse de fazer, né, desenvolver este olhar, ou precisa desse olhar para o objeto, não adianta, tem que achar alguma coisa. Então eu fui construindo ao longo do tempo isso que eu venho chamando uma mediação entre a generalidade desses conceitos e a especificidade dos sujeitos estudados, das áreas estudadas, é aquilo. Tem questões gerais de processo, sim, mas tem algo que faz cinema ser cinema e os cineastas X trabalhar daquela maneira. Acho que eu vou tomar, porque eu vou derrubar certamente, então não é nada deixar aqui. É certo que eu vou derrubar. Tá. Então eu passei a criar isso que é por necessidade de sala de aula, por teorias gerais. Isso que é essa mediação, que a primeira sistematização é o gesto inacabado, que é a leitura via semiótica, mas durante muitos anos, semiótica peirciana, sob o ponto de vista da ação do signo. Não é classificatória, que nós tivemos, né? Todos os nossos impasses, não queremos... Não adiantava a classificação, porque classificação para mim era estático e eu tinha um objeto em movimento, então zero, não tenho o menor interesse de acessar aquilo que depois vem sendo desenvolvido como metodologia semiótica, né? Então, eu fui tentando, porque o que eu tinha era, tem um objeto em movimento, tem uma teoria que fala de movimento, ótimo. Porque eu vinha da linguística, teorias estáticas, eu precisava de teoria do movimento, perfeito, encontrei aí o primeiro eco.
E fui formulando, e nos primeiros anos, nas primeiras edições do Gesto, eu fiz questão de não pôr nada, eu falo só que é sustentado pela semiótica peirciana, mas com medo de não ser entendido, né, por causa do... todo mundo tem uma coisa semiótica, não vou entender. Então, eu entendo, todo mundo passou por isso, eu também passei por isso. Né, eu também, na hora que eu falei... Passo por isso até hoje. E daí eu, imagina, eu fui dar curso de semiótica, né? 3 anos lá dando curso de semiótica. Porque eu era orientanda da Santa Ela, enfim, a história é comprida. Daí, eu comecei a fazer esse mapeamento de princípios que eram recorrentes de processo e fui encontrando esses aspectos gerais da criação. A semiótica, nesse primeiro momento, me ajudou a organizar de uma determinada maneira, que é o que está no gesto inacabado, um processo com tendência, que vai para a construção do projeto, relação com, né, as interações comunicativas, enfim. E mais a abertura para o acaso, entrada de ideias novas, tudo isso é um pensamento que é sustentado hoje em dia. Eu pus o pós-fácil, que tem lá tudo que é de semiótica, então para quem quiser tá lá a explicação, para quem não quiser não precisa ler e entende. Era isso, e depois mais tarde eu fui fazer a mesma coisa, quando, né, já acoplando aí o pensamento da semiótica com o de rede e dialogando daí muito com os pensadores da cultura. Então foi aí, o Redes foi metodologicamente a mesma coisa. Existem aspectos que se repetem a partir dos estudos que eu fui fazendo, dos meus orientandos, porque daí também eu passei a fazer artes visuais, passei a fazer em outras áreas. E os meus orientandos de todas as áreas que pudesse, né, o que vinha, tinha logo de cara, já tinha cinema, dança, música, claro que a música ia só pela parte do processo, eu não tenho, né, a especificidade da música, mas os outros eu dou mais conta, vamos dizer, né, de teatro, de dança, tudo ia, e isso... eu comecei a perceber que precisava dessas questões gerais. Para quê? Exatamente para encontrar o que é singular, porque senão a gente empacava. E também tomando aquilo que era chamado de manuscrito, eu passei a chamar de documentos de processo só para dar conta de todas as áreas, que não tem nada tanto teórico, é só porque manuscrito é muito marcado, né, pelo escrito, enfim, que já nem é mais manuscrito, enfim. Mas uma coisa importante, tomando esses documentos, acho que isso é um ponto bem importante, como índices de um pensamento em criação. Isso que é a postura diante da documentação, é tomar isso como temos aqui pistas de um pensamento que se constrói. E daí que eu fui vendo, né, essas recorrências e fui teorizando, e o Colapietro falando que é um pensamento, com quem eu dialogo muito, que é um americano, que tem como um dos grandes focos de estudo é o Peirce, mas ele é um filósofo que vai além do Peirce, né? Então, o que eu estava vendo, que retira-se da teoria, aquilo que eu falei agora há pouco, retira-se a teoria que está implícita, né, na prática artística, é exatamente isso que eu estou tentando, e aos poucos, vendo, entender essa complexidade, ver esses aspectos e criando esse mapa de algum, né, desses aspectos mais relevantes, essas recorrências que foram significativas. E o Colapietro fala o seguinte: pensar é generalizar para lançar luzes sobre o específico. Então era muito isso, sabe? Eu estou aqui tentando generalizar para aí poder olhar melhor, para a gente também não ficar derrapando naquilo que é específico, achando que só é aquela pessoa fez isso e não é. É uma coisa mais geral. Enfim, então esse vem sendo, né, metodologicamente, esse caminho que eu venho trabalhando, que são instrumentos teóricos que permitem ativar a complexidade do processo. Não são modelos de análise, né? Não é dizer que você vai aplicar nenhum modelo, mas tentar ver o que aquele processo parece que está deixando em mais relevância, para daí a gente conseguir entender, né, as singularidades. Então, isso partiu desses documentos de todas, né, de todas as áreas.
e que vem convivendo essas pesquisas da singularidade e dessas teorias, essa teorização mais geral, vem convivendo de modo fértil, né, essas pesquisas, e isso, né, foi formando, né, essa proposta crítica, que é o que eu venho construindo ao longo do tempo, sob a forma, né, de pensar a criação como rede em permanente expansão, nunca tendo abandonos teóricos, mas eu estou levando tudo comigo e tentando entender um pouco mais, né, em algum momento, alguns aspectos e outros. E cada aspecto que eu vou conseguindo entender mais vai adensando esse meu conhecimento sobre o processo de criação. Isso vai se ampliando um pouco esse escopo, com a ampliação dos escopos dos diálogos teóricos, especialmente de me estar em contato com mais e mais e mais materiais, isso vai me alimentando permanentemente. Eu vou falando, às vezes até materiais antigos que eu não tinha visto determinada coisa, eu vou voltando, você fala assim, nossa, a questão, por exemplo, da memória, não tinha analisado tanto e já tinha tanta coisa aqui anotado, pelo fulano que eu tinha estudado, pelas cartas do outro que eu tinha lido, daí então isso. Então eu tenho muito essa coisa, preciso ir de volta, né, para esses materiais que eles vão me alimentando e talvez, né, tentando cada vez entrar mais nessa, que seria essa complexidade do processo de criação. A metodologia também vem se adaptando ao longo do tempo. O que no início era arquivos, né, das gavetas digitais e analógicas, porque também no começo falava, morreu, porque agora tudo não tem. Não, a gente já tem um monte de estudos de alunos que já trabalham só com digital e com arquivos digitais e sem problema nenhum. A questão é a mesma, precisa registro, precisa, né, algum tipo, vai escapar a ideia, preciso registrar. Então, a materialidade não é importante, o que é importante é mais uma vez aquilo. Isso indicia um pensamento em criação e uma necessidade do artista de preservar alguma coisa, ou como armazenamento, ou como experimentação de obras, né, em processo, enfim. E essa metodologia também começou a dar umas alteradas, inclusive de ter acompanhamento, né, de processos em grupo, quando alguns passaram a fazer parte. Os trabalhos em grupo são muito mais fáceis, né, de ter isso, de ter uma pessoa junto, normalmente pessoa que já é da área, para, né, ter uma facilidade. Então, tem essa coisa de acompanhamento, e que é meio assim, sabe, as pessoas me propõem, falam assim, o que você acha? Eu sei que está fulano de tal, está começando um processo assim, um tal grupo, tudo bem eu acompanhar? Vamos depois a gente tentar ver o que dá, porque eu acho que isso vai gerando nova documentação, que às vezes o próprio observador está anotando, está gravando, às vezes pede, né, o grupo pede, isso vocês sabem bem disso, né, os grupos podem pedir gravações, pode anotar fotografias, registros audiovisuais de uma maneira geral, tudo isso então vai também, né, ampliando esse tipo de material, às vezes feito pelo próprio observador, às vezes feito por outra pessoa que está no grupo e que o observador pode juntar a pesquisa. Então, e isso vai tendo, né, no âmbito, e é o que eu falei para vocês, a gente vai constatando isso, que não tem uma crítica genética só e que, ao mesmo tempo, toda vez que eu ia apresentar, por exemplo, eu fui apresentar uma vez lá sobre os DVDs, que eu estava estudando os DVDs tanto de cinema quanto de televisão, e como tem os bônus, tem os extras, tudo isso, making of, não sei o quê, e tem aquela faixa comentada. As faixas comentadas são muito interessantes, muito, né, porque a pessoa chama uma pessoa, alguns para conversar, estão com o filme por trás e a gente vai entendendo muito do que a pessoa queria, do que não queria. E eu fui apresentar isso e muitas vezes eles falavam assim, nossa, super interessante, mas isso não é material da crítica genética, né? Porque eles acham que tem que terminar no dia do filme. Porque eu falava assim, mas qual é o conceito de criação? Que é o conceito de criação? Se você está tomando, como eu vinha tomando, de continuidade,
não acabou no dia do filme, que o filme... Então, é uma coisa rígida e, ao mesmo tempo, sem muito diálogo, porque eles deram o nome, falaram, nossa, super legal, mas não é... Ao mesmo tempo, veja, eu tinha ido uns anos antes apresentar os cadernos do Daniel Senise, daquele artista plástico, né, do Rio, que eu tive 11 anos de cadernos dele ao longo do tempo. E que, no meio de 11 anos, ao longo de 11 anos, ele olha para trás, como todos vocês, fala o que nós fizemos até agora, esperar, né, nossa, isso, que questões que são relevantes, ele encontrou ali um eixo que parecia que as obras dele estavam... O que ele está? Ele está pensando depois das telas expostas, a mesma coisa que depois do filme sendo mostrado para o público. Como estava dentro de uma coisa que chamava caderno, para crítica genética, caderno ok? Pode. Então pode, enquanto que a faixa comentada não pode. Mas a lógica, eu falava assim, mas é a mesma coisa. A pessoa está olhando para trás e está pensando aquilo, o que eu fiz, porque aqui teve uma boa escolha, não teve, enfim. A gente vê muitas faixas comentadas que são teorias de montagem. O Santiago, aquele do Walter, não, do outro, né, do João Moreira Salles, é uma aula de montagem, que tem um debate, uma reflexão sobre montagem que tem ali, porque eles chamam os montadores para discutir. É um filme de montagem e eles chamam os montadores. Então, como que a gente vai fechar os olhos para isso? Ah, não, mas já foi o filme. Mas por que o do Senise não tinha problema? Eles não levantaram nenhuma dúvida de ter sido depois. Então, não existe lógica se você não... Aí é que eu começo sempre a falar, qual é o conceito de criação? Porque senão, se você fica assim, você fica meio como um joguete na mão do outro para falar isso é crítica genética, isso não é. E daí que, por isso e por outros motivos, eu comecei a pensar a crítica genética como sendo uma metodologia, né, disso que eles estão falando, de pegar o arquivo da história da obra, mas que